Bem-vindos para mais esta nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje o nosso grande tema aqui é uma estratégia extremamente eficaz para você atrair mais clientes. Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, só tomar uma aguinha aqui. Por que que nós vamos conversar sobre isso hoje? É uma estratégia extremamente eficaz para você atrair mais clientes. Porque este é uma das grandes dores, uma das grandes dificuldades da maioria dos profissionais de desenvolvimento. Me escrevam aí, por gentileza, se vocês têm dificuldade de atrair clientes, né? Se essa realmente é uma dor, uma dificuldade que vocês têm. Escrevam aí, por gentileza. E como eu disse, né, pela minha vivência, pelo meu contato, né, eu tenho contato com centenas de coaches toda semana. E essa realmente é uma grande dor, né? Como atrair mais clientes, uma estratégia, né? Como é que eu faço para atrair mais clientes? E aqui a primeira questão que eu preciso deixar clara, eu já venho falando sobre isso, né, há bastante tempo. Na verdade, a nossa venda ela é relacional, certo? Ela não é uma venda persuasiva. Então, você não tem que ficar preocupado com técnicas de vendas. Muitas vezes, os profissionais de desenvolvimento ficam assim, eu preciso fazer um curso sobre técnicas de vendas. A nossa venda ela não é persuasiva, certo? Como nós, quem trabalha com desenvolvimento, certo? E principalmente desenvolvimento comportamental, a compra ela passa pelo relacional, ela passa pelo seu cliente confiar em você, ele acreditar que você realmente pode ajudá-lo a solucionar o problema que ele tem ou atingir a meta que ele deseja, ok? Então, você não tem que ter técnicas, você tem que ter estratégia. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma estratégia que é extremamente efetiva, que os nossos alunos utilizam e que está funcionando muito, né? Sempre funcionou. E agora no online, então, ela é excelente. Eu diria que é uma das melhores estratégias de vendas para quem quer trabalhar com desenvolvimento, quem quer vender, né? E que atua com desenvolvimento humano e comportamental. Então, a primeira questão é essa, a nossa venda ela é relacional. E tem uma questão que é importante também, que às vezes é onde você pode estar errando e por isso não está vendendo, né? Quando a gente fala de vendas, você tem que ter a clareza de que você precisa identificar e se conectar com o seu cliente ideal. E vamos lá, quem é o cliente ideal? Porque muitas vezes você até está se conectando, mas não está se conectando com o seu cliente ideal. E aí o cliente reclama de preço, aí o cliente não fecha com você, ele te acompanha, mas ele não compra, né? Ele não evolui, né, para um processo de fechamento de vendas. Vamos lá, vamos retomar aqui rapidinho quem é o cliente ideal. O cliente ideal ele tem alguns pré-requisitos, certo? O primeiro deles é o cliente ideal, aquele cliente que está pronto para comprar. Ele identifica que ele tem um problema. E aqui problema é tanto no sentido de problema mesmo, né? Ele acorda de manhã pensando, tenho o tal problema, preciso resolver. Ou ele tem um objetivo que ele não está atingindo. Isso também é um problema. Por quê? Porque se ele não está atingindo, tem alguma coisa que está impedindo ele de atingir. E este é o problema, certo? Então, seja porque ele tem um problema ou porque ele tem um objetivo, a venda ela se dá pela solução do problema, certo? Sempre. E aqui entra outra questão importante, né? Não fique vendendo metodologia. O seu cliente não quer comprar metodologia. Ele quer comprar a solução do seu problema. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Eu estava falando sobre os pré-requisitos do cliente ideal. Então, o primeiro dele é aquele cliente que ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema. Segundo, ele se dá conta das consequências daquele problema. Terceiro,
Ele, além de se dar conta das consequências do problema, ele quer resolver aquele problema. E quarto, ele tem dinheiro para pagar. E quinto, ele consegue se conectar com você. Esses são os 5 requisitos do cliente ideal, certo? Então, ele tem que ter um problema, porque aquele cliente que não tem problema, não tem objetivo, ele não vai comprar de você, certo? Ele não vai comprar. Ele não tem um motivo para comprar. E quanto maior o motivo, maiores as chances do seu cliente fechar com você. Segundo, quanto mais ele já tiver consciência das consequências daquele problema, maior a chance dele comprar de você. Terceiro, ele precisa querer resolver. E como que ele quer resolver? Quanto maior a consciência do problema, quanto maior a consciência das consequências que ele já está tendo daquele problema, maior a vontade dele comprar. Quarto ele precisa ter dinheiro para pagar, certo? Então você precisa conectar com clientes que sejam pagantes, certo? Porque às vezes um cliente se conecta com essas 3 questões, mas ele não tem reserva financeira, ele não tem como investir no processo de desenvolvimento. Então esse é um cliente que não é o seu cliente ideal. E aqui entra a questão do nicho, né? Muitas vezes o nicho que você está atuando ou o nicho que você deseja atuar, ele é um nicho pouco pagante. Então você vai ter mesmo dificuldade de vender. Por quê? Porque é um cliente que tem um problema, já viu as consequências, quer resolver, mas não tem dinheiro para pagar. E aí, se você realmente quer ter um negócio lucrativo e sustentado, esse não é o seu cliente ideal. E quinto, ele precisa se conectar com você. Então agora eu vou falar sobre uma estratégia que é extremamente efetiva, porque ela trabalha exatamente nesses 5 requisitos, certo? Para você se conectar com o seu cliente ideal, para você fazer ele ampliar o nível de consciência dele em relação ao problema que ele tem, as consequências. Isso faz com que aumente o desejo dele de solucionar aquele problema, né? Você vai estar atraindo clientes pagantes e você vai conseguir se conectar com ele, certo? Porque tem uma questão que é fundamental. Se o seu cliente não te conhece e não sabe que você pode ajudá-lo, é óbvio que você não vai vender, né? Você não vai vender porque ele nem te conhece. Então, é fundamental as estratégias adequadas. E hoje, né? Hoje, isso está mais forte ainda e vai permanecer, certo? Então, se você ainda não está trabalhando com estratégias online, saiba que você está perdendo muito campo, certo? E você vai reduzir, sim, o seu negócio, o seu faturamento. E quando eu falo de estratégias online, eu não quero dizer de forma alguma, nem é este o objetivo, que você tem que contratar uma agência, que você tem que investir muito, porque quando a gente quer trabalhar fortemente no mundo online, o investimento é muito alto. E quem diz que não, né, saiba, olhe, coloque um pé atrás, certo? E tem aqui uma grande questão. Na verdade, vocês, né, a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento humano e comportamental, vocês vão fazer entregas online, mas vocês não têm um negócio online, é completamente diferente, certo? Então, a estratégia que eu vou falar aqui, ela dá, né, ela se aplica para qualquer profissional da área de desenvolvimento. Ah, Liana, mas ainda o meu Instagram é 0, eu não tenho seguidores, eu ainda não atuo, né? O meu Facebook ainda não tem seguidores. Não tem problema, certo? Nós temos alunos, inclusive a gente teve, né? Semana retrasada, passada, a gente teve o workshop Master Analista Comportamental, né? Aonde essa live tá no YouTube, então se você quiser corre lá e assiste, né? Eu fiz uma live com uma Master Analista Comportamental, né? Que o trabalho dela era 100% presencial, e quando veio a pandemia, né?
Ela começou o Instagram dela do zero e ela conta isso. Ela começou do zero. E em 20 dias, ela faturou 16 mil reais, certo? Se você não assistiu essa live, vai lá no YouTube e assiste. É uma live que eu fiz com a Franciane, certo? Assiste lá porque vale a pena. E ela conta lá exatamente essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês agora, que é a estratégia que os nossos alunos aplicam com muita efetividade. Então vamos lá. Já vimos aí quais são as características, né, do cliente ideal. Já vimos que a nossa venda, ela não é pela persuasão, ela é pelo relacionamento. E que você precisa se conectar com o seu cliente. Uma estratégia que tem dado muito certo é as estratégias das lives, certo? Das lives, seja aqui no Insta, seja pelo Face, certo? Mas é a estratégia das lives. Só que você tem que entender o seguinte, você precisa fazer lives diferenciadas, certo? Lives com o foco em vendas. Não quer dizer que você vai ficar vendendo durante a live, não é isso. Mas você precisa falar da dor do seu cliente, certo? A partir disso, você precisa levar esse seu cliente para uma conversa privada com você. Ninguém vende numa live. Na live você desperta o interesse, mas você só vai vender se você levar ele para uma conversa privada. Então, cada momento da estratégia ela tem um objetivo. Na live é você trabalhar a sua autoridade, se conectar com o seu cliente e o seu cliente entender que você realmente pode ajudar, certo? Só que, como eu disse, não é qualquer live, você tem que fazer uma live com foco em vendas, né? O que é uma live com foco em vendas? É uma live aonde você fala do problema do seu cliente, da dor do seu cliente, da necessidade do seu cliente. E você fala o que necessita ser feito para solucionar, certo? Só que aqui tem uma grande questão, você tem que tirar ele aqui do aberto, porque uma live é aberta, por exemplo, eu tô com várias pessoas aqui, né, mas eu não tô tendo contato direto com vocês, certo? Então, você necessita trabalhar na live, sim, o problema, a dor, a dificuldade do seu cliente e o que ele necessita ser feito. Só que você tem que ter uma bela estratégia para levar ele para o individual, para uma conversa individual com você. E aí entra a grande sacada. E por que os nossos alunos estão tendo tanto resultado? Porque nesta hora, dependendo de qual é o público que você está conversando e você quer atrair, né, dentro do seu nicho, você vai oferecer para ele um assessment gratuito, certo? Um assessment gratuito. No nosso caso, os nossos alunos oferecem, por exemplo, se eles estão conversando com liderança, se eles estão conversando com pessoas que estão em transição de carreira, se eles estão conversando com empreendedores, e é este público que ele quer atrair para vender, né, os seus serviços, ele vai oferecer o assessment de forças pessoais ou o assessment de âncoras de carreira, que são 2 assessments gratuitos, né? Que os nossos masters analistas comportamentais. E aí, claro, você precisa ver o que é que você tem, certo? Para oferecer de forma profissional, que esteja completamente linkado à dor do seu cliente. Porque não adianta você dar de presente qualquer coisa que não desperte nele o interesse, porque a partir de agora você começa a trabalhar o processo de vendas, certo? E não caia na besteira, certo? De oferecer uma ferramenta manual que ele tem que imprimir, que ele tem que fazer, isso não funciona, certo? Então, vou contar a estratégia que os nossos alunos, né, utilizam e de uma forma muito efetiva, com uma conversão altíssima. Então, você vai oferecer um assessment para ele, certo? E um assessment, como eu disse, linkado ao objetivo dele. A Eliana, como é que eu sei? Primeiro, antes de você fazer a live, você tem que ter claro com quem você está falando e o que é que você quer vender na sequência, certo? E aí você vai escolher o assessment em função disso, certo? Por exemplo, você tá, como eu disse, você quer
vender, né? Seja processos individuais, seja mapeamento comportamental, né? Seja um workshop, seja um treinamento, né? O que é? A primeira definição é essa, o que eu quero vender no final. Depois disso ok, eu vou vender isso, quem é o meu cliente e qual é a dor deste cliente. Ok, para esta dor que eu vou trabalhar na live, qual é o assessment, né, que de verdade pode ajudar ele e ele que vai gerar o interesse. Aqui tem uma outra questão, por que essa estratégia funciona tanto? Porque as pessoas têm, isso é natural do ser humano, o desejo do autoconhecimento. E o desejo do autoconhecimento de uma forma rápida, né? Basta vocês olharem no Facebook quantas pessoas fazem aqueles testes rápidos, né? Que entra e dá um resultado do significado do seu nome, do não sei o que. As pessoas aderem muito. Por quê? Porque essa é uma necessidade natural do ser humano, né? O se conhecer. Só que é um se conhecer num primeiro momento, né? As pessoas desejam de uma forma rápida e por isso disponibilizar um assessment via sistema, que ele entra lá e responde e já tem seu resultado, funciona também. Então, como eu estava dizendo, se você quer atrair líderes, se você quer atrair empresários, se você quer atrair profissionais em transição de carreira, né, oferece o assessment de forças pessoais ou âncoras de carreira, que quem aí trabalha com mapeamento comportamental tem, certo? Você trabalha com casais, oferece o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento. Você trabalha com, me digam aí outros nichos, e aí eu vou dar exemplos para vocês, me digam aí outros nichos. Você trabalha com relacionamento, oferece o assessment de linguagens de valorização e reconhecimento. Precisa ser, você vai escolher o assessment que você vai disponibilizar dependendo de quem é que você está querendo atrair, certo? E qual é o assessment que se liga à dor deste cliente. Porque na sua live é sobre isso que você vai falar. E aí, no final da sua live, você vai, né, dizer, ok, e eu vou disponibilizar o assessment, né, para quem quiser realizar. Para isso, você precisa me chamar no privado, certo? Pessoa individual tem 1000. Qual é qual é a dor? Qual é o problema da pessoa? Helene, pessoa individual, todo mundo é pessoa individual, certo? Pessoa individual o quê? Com qual dor? Né? Qual é o problema dela? Qual é o desejo dela, certo? Gestores educacionais, perfeito, Nélbia. Gestores educacionais, você vai oferecer forças pessoais ou âncoras de carreira. É um desses dois que você vai oferecer, certo? E aí, você vai tirar ele daqui do aberto e vai levar para uma conversa com você no individual. Por quê? Porque ele vai solicitar o link, né? E você vai explicar que é um assessment via sistema, que tem um link, né? Que você vai disponibilizar, basta você me chamar no privado. E aí ele vai te chamar no privado. E aí você vai disponibilizar o link. Só que você vai disponibilizar o link e você já vai dizer para ele que você vai fazer, né, um workshop de devolutiva sobre esse assessment no dia tal, na hora tal. Certo? E a minha sugestão aqui, né, é que você já disponibilize o relatório para ele, mas você diga, nós vamos aprofundar e eu vou dar a devolutiva em grupo, né, no dia X, na hora X. Vejam, você tirou ele do aberto, você já conversou com ele, né, e aí, claro, tem todo um roteiro, né, também, para você aprofundar nesse relacionamento, começar realmente esse relacionamento. Você vai disponibilizar, ele vai fazer, ele vai amar, só que claro que ele vai querer entender. E aí ele vem para o seu workshop aberto em grupo. No workshop aberto em grupo de devolutiva, certo? É uma devolutiva de 2 horas. Você vai dar uma grande devolutiva sobre este assessment. Só que você vai mostrar que isso é apenas uma pontinha do iceberg, que tem vários outros aspectos que precisam ser avaliados e trabalhados
para que ele atinja aquele seu objetivo. E no final, você vai estar plantando a venda, certo? Através do levantamento do objetivo dele, enfim, de toda a condução da devolutiva. E no final você vai vender a continuidade. Essa é uma estratégia que tem altíssima conversão. Altíssima conversão por quê? Porque você sabe quais são as principais objeções de vendas? As principais objeções de vendas você não é autoridade ainda no mercado. A segunda objeção é, eu não te conheço. E a terceira objeção é, será que eu posso confiar em você? Quando você leva para um workshop de devolutiva e você sabe fazer uma devolutiva, você quebra todas essas objeções, você vira autoridade, você cria autoridade, você conecta com o grupo, ele passa a confiar em você e ele vê que realmente você pode ajudá-lo a atingir o seu objetivo, a sua meta. E é por isso que ele fecha com você a continuidade do processo. E aí no final da devolutiva você vai abrir, e oferecer para o grupo aquilo que você deseja vender na sequência. Seja mapeamento, seja processo individual, agora seja um workshop pago, seja um processo de grupo, aí você vai vender. Percebe? Essa é uma estratégia que tem altíssima conversão, altíssima, certo? Só que, claro, aqui o que você precisa? Primeiro, você precisa saber fazer lives de venda, certo? Você precisa saber conduzir uma live. Segundo, você tem que ter um serviço muito bem estruturado para vender. Terceiro, você tem que ter um assessment, algo que gere o interesse do seu cliente, de conversar com você no privado e depois dar mais um passo. Quando ele chega no workshop da devolutiva, é um cliente que a gente diz que ele está extremamente aquecido para comprar. E aqueles que não fecharem com você agora, saiba que daqui um pouco eles vão fechar. Mas a conversão é altíssima nos workshops de devolutivo. E é altíssima por quê? Porque neste workshop você trabalha exatamente nas questões de ampliação de consciência que leva à compra, que é a ampliação de consciência em relação ao problema, a visão das consequências deste problema e o desejo de solucionar. E ele se conectou com você, você criou autoridade, ele já começou um processo com você. É com você que ele vai querer continuar, desde que, claro, você saiba conduzir essa devolutiva também, certo? E conduzir uma devolutiva não é apenas dar um retorno sobre o assessment, tem um processo, certo? É um processo de devolutiva que leva ao grande desejo da continuidade. E é por isso que essa estratégia funciona tão bem. Se você não participou do nosso workshop que a gente fez, sobre workshop, sobre o mapeamento comportamental, uma visão muito além do DISC, lá no YouTube tem um vídeo que são os cases, aonde os alunos contam exatamente sobre essa estratégia e o quanto eles convertem. Vocês sabem quanto hoje a gente cobra, os nossos masters analistas comportamentais, que aqui vamos imaginar que você queira vender isso no final, porque tem uma outra questão, é importante que o primeiro produto vendido é o que a gente chama de um produto de entrada. Porque por mais que ele te conheça, muitos clientes na área de desenvolvimento, eles não fazem um investimento tão alto inicial, Alguns já vão estar prontos, isso é outra coisa, poder entender qual é o momento de compra, Alguns clientes já estão prontos para comprar, por exemplo, um processo individual de desenvolvimento.
Outros ainda não estão prontos para isso. E aí você vende um mapeamento, que é um produto de entrada que a gente diz. Você precisa ter nas suas esteiras, na sua esteira de serviço, produtos de entrada, que são aqueles produtos que têm um menor valor, né? E isso tem um menor valor e um menor tempo de entrega. Isso facilita que o cliente, aquele que é seu primeiro cliente, né, que ele teve só esse contato com você, que ele dê o próximo passo, né? Quando eu falo do mapeamento comportamental, que eu digo que é de menor valor financeiro de investimento, eu estou falando aí entre R$ 2.000 e R$ 2.500, certo? Que é o que hoje os Masters Analistas Comportamentais vendem os processos, certo? Os processos de mapeamento comportamental, ok? Vamos ver se vocês colocaram alguma pergunta aí. Se não colocaram, podem colocar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês sabem que aqui, deixa eu voltar, né, para isso da pessoa individual. Uma questão fundamental se vocês não têm clareza para quem vocês querem vender e quais são as dores deste público, dificilmente vocês vão vender, porque vocês não vão conectar, certo? Vocês não vão conectar, ou vocês vão atrair um cliente que não é o seu cliente ideal. Então, por exemplo, gestores educacionais, perfeito. É um público extremamente definido. Agora ok. Quais são as dores dos gestores educacionais, né? E nesse momento, eu não tenho dúvida que eles estão com muitas dores, né, Nélvia? Muitas dores. E aí, você vem fazer uma live, você vai disponibilizar um assessment que vai ajudar ele, e neste caso eu diria que talvez o melhor assessment seja o de forças pessoais, né? Que é para mostrar para esse gestor, para que ele possa se empoderar, né? Para lidar com todas essas situação, né? Deste momento, que para os gestores educacionais é um momento complicado, sim, eles estão tendo que fazer muitas adaptações, né? Muitas adaptações. Agora aí nessa coisa do volta e volta um pedaço, outro pedaço não volta, é um outro desafio que as escolas estão enfrentando. Então é uma estratégia perfeita, na verdade é uma estratégia perfeita para todos os públicos. E por que eu digo isso? Porque os Masters Analistas Comportamentais aplicam essa estratégia em todos os públicos, com grandes resultados, ok? Como eu comentei, semana passada eu fiz, né, o workshop Master Analista Comportamental e eu abri as vagas para nossa formação, que é onde você aprende, né, a lidar com todos esses assessments, né? Na formação Master Analista Comportamental, nós ensinamos 6 assessments. O assessment de forças pessoais, o assessment de âncora de carreira, o assessment de positividade e bem-estar, o assessment de linguagens de valorização e reconhecimento, o assessment de tétrade do tempo e o assessment DISC com feedback, certo? Você aprende tudo isso, você aprende todas as estratégias, né? 5 desses assessments são gratuitos, o único que é pago é o DISC, né? Então, todas as estratégias, eu ensino em cima dos assessments que são gratuitos, porque isso é algo extremamente importante, né? Neste é um momento que você não pode ter custo, ou quanto menor o seu custo, melhor, né? Então, você tem 5 assessments gratuitos, né? Você tem a minha mentoria, o meu acompanhamento por 3 meses, desculpa, né? Por 3 meses. E, como eu disse, eu fiz o workshop, eu abri a formação e ela fechou semana passada, né? Ela fechou com um grupo super legal, um grupo que já está começando a fazer os seus assessments, começando a estudar. Só que a gente teve alguns boletos que não foram processados. Então, abriram de forma excepcional mais algumas vagas. Eu vou estar abrindo, hoje a gente vai estar vendo realmente assim quantas vagas a gente tem, eu sei que são pouquíssimas, e nós vamos estar abrindo essas vagas remanescentes. Então, se você perdeu essa grande oportunidade
de vir fazer parte do Master Analista Comportamental, aprender 6 assessments, aprender as estratégias de vendas, né? Prontíssimas para aplicar, inclusive, né? Dentro da formação, você recebe toda uma campanha de vendas prontas com posts, com textos para você trabalhar no seu Insta e no seu Face, né? É uma campanha que só ela, se você fosse contratar uma agência para fazer, você não pagaria menos de R$3.000, certo? Então, estou passando aqui também para dizer para você que se você perdeu essa grande oportunidade, amanhã, somente amanhã, eu vou abrir essas vagas remanescentes, certo? Se você está no grupo VIP do WhatsApp, né, do Master Analista Comportamental, do workshop, fique atento que somente amanhã eu vou abrir essas vagas. E vamos enviar para o e-mail também, né, de todos os nossos, a nossa lista VIP, certo? Então, se você está nos nossos e-mails também, fique atento. Se você não está nem em um nem em outro, me chama aqui, que eu te passo o link, você entra no grupo, porque vai ser somente amanhã. E nós vamos fazer uma coisa excepcional também. Eu abri, né, naquele momento com 33% de desconto. E nós vamos manter esse desconto somente amanhã para estas vagas remanescentes, ok? Então, se você quer dar esse grande passo, realmente quer ter uma estratégia efetiva, quer ter um posicionamento diferenciado, quer faturar aí, né, de R$2.000 a R$2.500 com cada processo de mapeamento, quer realmente fazer um mapeamento diferenciado, quer ter um grande produto de entrada para vender seus outros serviços, fica aqui o meu convite. Mas vai ser somente amanhã que eu vou abrir as vagas remanescentes, porque a turma realmente já havia fechado. E nós só vamos abrir as vagas que foi gerado o boleto e que acabou não sendo pago, processado, enfim. Ok? Se você quer saber mais, aqui na bio, né, no Insta, aqui na bio, tá lá a formação para você conhecer ela em detalhes. A Eliana, para quem é essa formação? Essa formação é para quem já é analista comportamental e é para quem não é analista comportamental, certo? Por que já é para quem já é? Muitos dos nossos alunos já tinham 2, 3 formações em análise comportamental e não faturavam, certo? Então, ele é um master, porque ele vem com muitas outras coisas. Você aprende a fazer, além do mapeamento completo, que é de 3 a 5 sessões, você aprende a fazer 4 workshops, você tem 4 workshops prontos, tanto para usar como estratégia de vendas, quanto já para vender esses workshops, certo? Você aprende esses 6 assessments que eu falei para vocês. Você tem um sistema de gerenciamento dos seus clientes, quer dizer, realmente é outro patamar, é outro posicionamento em termos de análise comportamental. Tanto que a gente já não chama mais de análise comportamental, e sim de mapeamento comportamental, ok? Mas como eu falei, são apenas as vagas remanescentes que nós vamos abrir somente amanhã. Ok? Então, se você ainda não conhece, corre lá na bio, aqui no Insta. Quem tá no Face, vem aqui pro Insta, olha lá na bio, lá tem todas as informações. Caso vocês não consigam, me chamem no privado e a minha equipe vai passar para vocês poderem ter acesso, porque vai ser somente amanhã que a gente vai abrir, são pouquíssimas vagas. São pouquíssimas vagas, é realmente somente dos boletos que não foram processados. Combinado, meus queridos? Então, quem quiser, a Vanessa está perguntando qual data, quando começa a turma. Vanessa, no momento que você entra, a turma já começa, certo? Você já é incluído, eu já te adiciono no nosso grupo exclusivo, certo? Que tem o meu acompanhamento, grupo exclusivo no WhatsApp, que eu entro diariamente respondendo as dúvidas, os projetos de vocês, né? Vocês têm meu acompanhamento por 90 dias. Você já tem todo o material disponível, né? E a gente já começa a trabalhar, ok? Então, a data é assim que você se inscreve, você já faz parte. Ó, Deise está dizendo, eu fiz e é maravilhoso, aproveitem, legal, Deise. A Patrícia, a turma do coach aberto tem vaga?
Patrícia, qual coaching aberto? Desculpa, não entendi sua pergunta. Eu não sei se você está perguntando, né, do... Se você está perguntando de alguma das nossas formações, me passa, por gentileza, a sua pergunta no privado que eu respondo. Combinado? Ah, e outra coisa interessante, né? Quando você passa a fazer parte, né, da formação, você também recebe o seu mapeamento comportamental. Você faz os seus 5 assessments, você faz o seu DISC com feedback. E para essa turma em especial, eles também ganharam, né, um processo de coaching em grupo comigo. Um coaching em grupo chamado Alavancadores do Seu Negócio, aonde eu vou estar fazendo um processo de coaching com os alunos, certo? Eu vou estar fazendo um processo de coaching de grupo com os alunos, ele vem como bônus dessa formação, porque é realmente para você poder alavancar, né? É um processo de 5 sessões de 2 horas cada. É um processo de grupo, aonde eu vou trabalhar com vocês a alavancagem do negócio de vocês a partir do seu autoconhecimento. É você poder se olhar, reconhecer as suas forças, reconhecer, né, o que de verdade você tem e que você talvez não esteja usando para alavancagem do seu negócio. Então, quem entrou nesta turma ou quem vai entrar amanhã, né, essa é a única vez que eu abri este bônus especial, né? Nas próximas não terá mais este bônus, que é um processo de coaching em grupo comigo, 5 sessões de 2 horas cada, ok? Então, se você quiser dar este próximo passo, eu estou te esperando, mas lembrando que vai ser somente amanhã, pouquíssimas vagas, apenas as vagas remanescentes, ok? Se você não encontrar, me chama aqui no privado que a minha equipe passa o link para você entrar no grupo. Combinado? E além de tudo, claro, tá com 33% de desconto. Um grande abraço, meus queridos, uma ótima semana a todos. E nos encontramos na formação Quem Resolver Dar Este Passo. Um grande abraço, tchau!